Fala pessoal, tudo bem com vocês? MR aqui novamente e falta apenas 24 horas para nós entendermos se o mercado ele continua numa tendência de baixa ou ele tem uma reversão. E eu estou de olho, mas antes de chegar lá, quero fazer aquele resumo para vocês aqui em relação ao mercado e não só isso, mas eu quero mostrar algumas outras informações relevantes ali que vai te ajudar a entender o que está acontecendo no dia de hoje, tá? E já começando, pessoal, sem muita enrolação aqui, nas últimas 24 horas não mudou muito o volume em relação à quantidade de grana, 58 bilhões no dia de hoje, subiu 7,94, ok, dominância vem caindo 0,32 do BTC e a do Ethereum agora vem subindo 1,05, mas o volume no market cap agora caiu 0,06, ok? Já no CryptoBubbles, pessoal, o que a gente tem aqui no dia de hoje? Eu tenho vários projetos em tendência de alta, mas a maioria continua em tendência de baixa. E lembra de projetos novos, o que eu sempre comento a vocês? Olha a moedinha do Trump aqui vindo para o buraco, corrigindo mais 20%. Isso só é bom, pessoal, para quem pega no airdrop ou para quem pega ali no lançamento. Agora, já nas corretoras, o pessoal vai começar a despejar na sua cabeça, tá? Então eu tenho o M subindo 17, tenho o Pump subindo 11, tenho o Sky subindo 5, tenho o MakerDAO subindo 5,3 e a Pendle 3,2 agora. Só que o restante vem em tendência de baixa, tá? Entre top 100 e top 1000, todas em tendência de baixa, na maioria. Binance está negativo 1,2, Bybit 0,75 e na Gate agora negativo 0,58. Mas voltando aqui para o CryptoRank, pessoal, hoje eu tenho Altcoin Index batendo 59,10, mas preste atenção, olha aqui para mim, não são as altcoins que estão subindo para falar ali que a Altcoin Index está performando melhor que o BTC. É o BTC que está corrigindo. Então o BTC está corrigindo forte nesses últimos 15 dias e as altcoins elas não estão conseguindo performar tão bem, mas elas estão paradas. Fase 2. Então fase 2 é isso que acontece, ok? Mas não só isso, na fase 2, o que a gente tem agora no dia de hoje? Eu tenho o Bitcoin corrigindo 0,40 e eu tenho o Ethereum subindo 0,94. Justamente mostrando mais uma vez para vocês que estamos na fase 2. XRP corrigindo 0,10, BNB corrigindo 0,76, Solana corrigindo 0,72 e agora a Doge caindo 0,48 e a TRX agora caindo 0,05. Ontem eu havia falado com vocês que queria ver quais foram as quantidades de grana, aliás, qual foi a quantidade de grana que foi de compras de ETFs, porque eu já mostrei a vocês também que ETF de Ethereum está performando melhor do que o ETF de Bitcoin. Já no Soul Value aqui me mostra novamente que todos os setores hoje vêm em tendência de baixa, só a RWA que está subindo 0,94 e Game está subindo 0,52. Esses são os dois projetos, os dois setores aqui que estão subindo. O restante tá entre 0,10 a 0,94 negativo. E novamente, o Ethereum aqui me mostra que está 1,31 em tendência de alta. Já os ETFs, pessoal, vamos lá. Ontem, como foi o fechamento de ETF de Bitcoin? E os ETFs provavelmente vai nos ajudar aí na hora que nós vimos rotação de grana lá no mercado americano. Hoje, Bitcoin fechou com 301 milhões de dólares em compras no dia 3/9, no dia de ontem, mas e o ETF de Ethereum? Porque falaram que vão despejar Ethereum na nossa cabeça aí, né? E já ontem o Ethereum ele já fechou negativo. Então, novamente, ontem nós tivemos uma alta de Bitcoin, nós tivemos não uma alta de Ethereum e algumas altcoins levemente performaram bem. Estou falando no dia de ontem. Agora, hoje já muda um pouco o cenário. Bitcoin ele vem corrigindo e o Ethereum ele levemente vem performando bem. Então ontem fase 1 e hoje fase 2, ok? Fique esperto em relação a isso, porque já já vocês vão entender um pouquinho melhor o porquê que eu tô falando disso, tá? Já, pessoal, caindo na parte de notícias, que é o que a gente vai ter que monitorar no dia de hoje e no dia de amanhã, que realmente é o relatório de emprego. Hoje, o que nós temos de informação relevante? Vou mostrar a vocês aqui, tá? Filtro, 3 estrelas e novamente
Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, seja educado, me dê bom dia pela manhã aí e verifica se você está inscrito realmente, tá bom? Então hoje, variação de emprego privado 9,15, pedido de seguro-desemprego 9,30, PMI do setor de serviços e PMI ISM não manufaturado. Essas são as informações que a gente vai ter que monitorar e acompanhar das 9h15 batendo até as 17h30, porque tem balanço patrimonial do Federal Reserve. Mas amanhã, daqui mais ou menos 24 horas, é a informação mais relevante que a gente precisa monitorar e acompanhar. E eu vou mostrar para vocês aqui o porquê. Amanhã, pessoal, nós temos relatório de emprego, payroll. Só que nós temos um problema aqui, porque não só o relatório, mas nós temos ganhos médios por hora e nós temos a taxa de desemprego dos Estados Unidos. Mas vamos focar aqui só no relatório de emprego, e na live de ontem eu havia comentado com vocês que eu não estou conseguindo interpretar direito, porque está tendo uma discrepância muito grande em relação à quantidade de vagas sendo criadas ou não. Então hoje nós temos a anterior vindo 73 mil vagas de emprego e a projeção é para 74. Mas olha, pessoal, o último relatório de emprego que deixou o Trump louco, e não só o Trump louco, mas derrubou o mercado no dia 1º de agosto, se eu não me engano. Dia 1º de agosto, então preste atenção. Nós tínhamos uma projeção de 106 mil criações de vagas e veio uma criação de 73. Só que olha que loucura, pessoal. No mês 7, nós tínhamos uma expectativa de 147, veio uma projeção de 108 e a atual era 14. Mas olha, no mês 6, junho, nós tínhamos uma expectativa de projeção de 126, foi revisado para 139 e veio 144. Então, nós saímos de uma média de criação de vagas de emprego de quase 144 mil para metade. Então, essa é a primeira vez que a gente vai ver agora um resultado de criação de empregos abaixo de 100 mil. Então, não dá para saber como que o mercado ele vai interpretar isso, mas preste atenção nessa revisão que nós tivemos no payroll passado, que o preço do Bitcoin fez. Então, dia 1º de agosto, olha a pancada e olha como que o mercado entendeu que isso foi péssimo para o movimento. Então, nós tínhamos uma tendência de baixa já no dia anterior e o Bitcoin, ele perde aquele suporte relevante que ficou mais de 20 dias segurando aqui, né? Então, Bitcoin estava trabalhando acima de 116 e olha a partir do momento que veio a notícia. Então, o Bitcoin naquele dia teve uma queda forte de mais ou menos, eu acho que 1,5, quase batendo 2%. Então, ó, 116 mil, chegou a bater 2,85 e fechou com 2,33 de queda. Então, hoje, vendo e monitorando essas informações relevantes, acompanhando com a informação relevante de amanhã, a gente precisa entender. Um relatório de emprego, ele vindo um pouquinho acima do esperado, será se vai ser bom ou ruim? E se sai de 73 mil e vai para 140 de novo? E aí? Como que o mercado ele vai interpretar? Então, é difícil falar para vocês, porque, novamente, teve uma discrepância muito grande de 144 para 73, mas se vier em linha, eu acho que o mercado gosta. E se vier um pouco de criação acima da expectativa, eu acho que o mercado vai gostar também. Mas olha o tamanho da vela que fez no dia 1º, tá bom? Então, 24 horas a gente vai conseguir monitorar e acompanhar e ver o que aconteceu. E depois, após o relatório, teve topos e fundos ascendentes novamente, tá bom? Então, importante nós monitorarmos no dia de hoje e no dia de amanhã, porque hoje pode precificar uma tendência de baixa para aquelas informações e amanhã volta novamente a ter uma tendência de alta se por acaso isso aqui nos ajudar, tá bom? Já pegando com o inglês, pessoal, como é que tá a situação agora do Coin-Horóscopo nesse exato momento? E novamente, não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem novidade e sejam educados, hein? Vamos dar bom dia. Setembro, ele é um mês negativo, mas mais ou menos daqui a 13 dias, 14 dias, nós vamos ter Fed falando e a probabilidade de corte de juros está batendo 90%. Mas setembro, nos últimos 2 anos, teve uma média de 3,91 e teve uma média de alta de 7
2,29 agora, ok? A liquidação, pessoal, no contexto geral, hoje já está mais ou menos na média. Então eu tenho 92 mil pessoas perdendo grana e 221 milhões aqui agora. Mas preste atenção, 24 horas liquidando a galera dos dois lados, 12 horas liquidando a galera na compra, 4 horas liquidando a galera na compra e no 1 hora agora liquidando mais na venda. Então, 24 horas, 12 horas liquidou na compra e agora liquidando na venda. Então subiu um pouquinho, começou a liquidar a galera, corrigiu e agora vamos ver se vai ter retração de fibro para aguentar esse movimento para fazer um pivô maior, porque Bitcoin ele não fez pivô, Bitcoin ele só subiu nesses últimos 3, 4 dias e hoje vem numa leve tendência de baixa. Então eu tenho que colocar FIBO ali para saber, é FIBO de cima para baixo que está respeitando ou é de baixo para cima que vai respeitar. E novamente, no paper passado nós tivemos uma queda de 2,23. Se a gente tem essa queda de 2,23 de novo, o Bitcoin ele perde suporte e se prepara 105 ou até 100k. Porque não vai só pegar esses 2%, mas vai pegar uma galera ali que está com stop atrás da região do fundo, que ele é bem importante agora, que provavelmente é onde que está o stop da galera, tá? Agora, no mapa, pessoal, como é que está a situação no mapa agora para liquidar as pessoas que estão aqui no long ou que estão aqui no short? Bom, região importante nas últimas 24 horas, já pegou um pouco aqui perto dos 110 e agora tem uma região de liquidação acima dos 112. Quero ver 48 horas para ver como é que está a situação agora nos 48 horas. É aquilo que eu comentei, ó. Então, abaixo de 110 vai pegar uma galera e provavelmente perto de 108 tem o stop do pessoal que está alongando. Então, ó, o mais prudente seria perto de 108 mil redondo, cai fora. E acima um pouquinho de 112, 174 também cai fora. Duas regiões importantes. Não participa da liquidação. Tenta sair antes para você não pegar aquelas velas arrebentando e liquidando. Então, olha aqui. Olha essa vela. Então, ó, o Bitcoin perto do dia 3/9, às 10h45. Essa vela aqui foi liquidação. Olha o tamanho. Liquidou e depois voltou a corrigir. Então aqui tenta sair antes um pouquinho, ó, porque daí você não participa, não perde um dinheiro maior e depois você entra novamente, pessoal. Então essa velona verde foi justamente liquidação, tá bom? Pessoal, agora quero pegar o preço do Bitcoin e quero mostrar a vocês aqui que nós temos duas regiões muito importantes que ele precisa segurar, ou se não segurar, servir como suporte para a gente voltar a ver a tendência de alta, tá? Mas minimamente eu já falo a vocês que continuamos em topos e fundos descendentes. Tem o topo 123, tem o topo mais baixo 117 e eu tenho esse topo aqui em 113 ainda. Então, na minha visão, a tendência do Bitcoin ela só muda se por acaso a gente começar a trabalhar em 115, 110 aqui mais ou menos. Agora, o que a gente precisa monitorar? Eu tenho um FIBO de cima para baixo. Esse FIBO agora eu não vou precisar mais dele. Eu tenho 20 para cima e eu tenho 9 para baixo. E agora eu preciso ver se o Bitcoin ele pode chegar nessa região aqui de 109 para fazer um pivô maior. Olha que interessante, pessoal. Aqui nós tivemos um suporte no dia 25, no dia 26 de agosto. E se o Bitcoin ele para nessa região, pode ser que faça um suporte legal ali para voltar a subir. Então ele tem um fundo duplo em 107, faz um topo mais baixo, ele não é mais alto que esse e hoje vem corrigindo. Então, ó, para o Bitcoin ele continuar nessa leve tendência de alta no tempo gráfico menor, ele pode bater 109, ele pode bater 109.500 para depois armar um pivô. Ele armando esse pivô, alvo desse pivô seria mais ou menos 116, mais ou menos aqui, 116 redondo ou até bater nos 117.620. Seria de uma forma saudável para o Bitcoin voltar a ter sua tendência de alta. Mas de novo, e se por acaso o Bitcoin ele faz uma tendência de baixa de mais ou menos 2%? Como que o mercado iria se comportar? Então, ó, Bitcoin hoje ter uma queda de mais ou menos 2%, ele me bate novamente entre 108 mais. Se por acaso, pessoal, o Bitcoin ele perde essa região do 107, e daí a gente tem um suporte mais relevante na casa de 105 e depois o mais relevante de todos seria na casa do 101.308. Então, assim,
hoje ainda nós temos a possibilidade de uma tendência forte de baixa ainda para o preço. Porque se o payroll ele vem um pouquinho fora do que o mercado gostaria de estar enxergando e de estar vendo, pode buscar essa região. E lembrando, nós temos Fed mais ou menos a partir de 12 a 13 dias. Então, a gente tem essa semana turbulenta, a gente passa a próxima semana mais tranquilo, e daí já na outra semana vem Fed falando, vem Fed comentando em relação a que pode acontecer em relação à taxa de juros, tá? Então fique esperto, tem a possibilidade de ir para os dois lados, mas eu olhando para o histórico do Fed, eu olhando para o histórico do payroll, pode ser que a gente venha ver mais tendência de baixa aí novamente, tá bom? Novamente, não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações, e agora, ao vivo, vou bater um papo com o pessoal do treinamento e com o pessoal do clube de membros. Mas você aí, gostaria muito do seu like, gostaria muito do seu bom dia aí pela manhã, tá bom, pessoal? Boa quinta-feira para vocês, e a gente se vê amanhã, sexta-feira, ao vivo aqui a partir das 8 horas.